Na história da humanidade, poucos lugares simbolizam tanto sofrimento e desespero como os campos de concentração do Terceiro Reich. Dentre eles, Auschwitz se destaca como o mais conhecido, mas também o mais aterrador. Localizado a apenas 43 quilômetros de Cracóvia, na Polônia, este campo se tornou o epicentro de um dos genocídios mais horríveis já conhecidos. Desde sua inauguração em 1940 até sua liberação em 1945 pelo exército soviético, milhões de pessoas foram submetidas a sofrimentos indescritíveis. O regime nazista não apenas tinha como objetivo exterminar vidas, mas também implementou métodos tão cruéis que até hoje é quase impossível compreender a magnitude da dor e da barbárie vividas naquele lugar. Fuga de Auschwitz. Fugir de Auschwitz era uma missão quase suicida. O campo de concentração nazista foi projetado para submeter os prisioneiros a condições extremas de controle, vigilância constante e repressão. No entanto, apesar das imponentes barreiras físicas e psicológicas, alguns prisioneiros desafiaram o sistema de segurança e conseguiram escapar, tornando-se símbolos de resistência. Essas fugas, embora poucas, deixaram uma marca na história, não apenas pela astúcia dos fugitivos, mas também pela importância das revelações que alguns deles trouxeram consigo. Em 1944, Jerzy Bilecki, um jovem prisioneiro polonês, conseguiu escapar de Auschwitz de uma forma tão arriscada quanto engenhosa. Preso por seu envolvimento na resistência polonesa, Bilecki foi enviado ao campo, onde logo percebeu que sua única chance de sobrevivência seria aproveitar qualquer oportunidade. Em determinado momento, durante sua estadia em Auschwitz, ele foi autorizado a realizar tarefas fora do campo, o que lhe deu acesso a certos pontos de controle que outros prisioneiros não podiam ver. Foi nesse momento que ele planejou sua fuga. Com a ajuda de Mietek, uma prisioneira judia que trabalhava no escritório de controle da SS, Bilecki conseguiu roupas de oficial da SS, permitindo que ele se misturasse aos guardas. Mietek desempenhou um papel crucial na fuga, pois forneceu informações essenciais sobre os movimentos dos guardas e os pontos vulneráveis do campo. Após semanas de preparação, Bilecki partiu para a fuga. Em uma manhã fria, vestido com o uniforme da SS, ele seguiu em direção ao portão principal do campo. O guarda, sem perceber, deixou-o passar sem fazer perguntas. Ele se tornou um dos poucos prisioneiros a enganar as rigorosas medidas de segurança. Após escapar, Bilecki não só salvou sua vida, mas também ajudou a alertar o mundo sobre as atrocidades cometidas em Auschwitz. Seu testemunho foi crucial para os relatórios posteriores sobre o campo de concentração. Em 1944, Rudolf Vrba e Alfred Wetzler, dois prisioneiros judeus, realizaram uma das fugas mais importantes da história de Auschwitz. Ambos foram deportados para o campo em 1942, onde, apesar das condições brutais, uniram forças para planejar uma fuga que alteraria o curso da história. Diferentemente de outras tentativas, a fuga de Vrba e Wetzler não se baseava apenas na astúcia para escapar, mas também na necessidade de alertar o mundo sobre o genocídio em curso. Durante o tempo em que estiveram em Auschwitz, ambos os homens observaram de perto as operações do campo, especialmente as câmaras de gás e os crematórios. Em abril de 1944, após um longo período de planejamento, Vrba e Wetzler fugiram por um túnel improvisado. Para realizar a fuga, usaram um passageiro subterrâneo que haviam construído ao longo de meses, sem serem detectados pelos guardas. Uma vez fora, eles seguiram para a Eslováquia, onde conseguiram entregar um relatório detalhado sobre as operações de extermínio em Auschwitz. Este relatório, conhecido como Relatório Vrba-Wetzler, foi um dos primeiros testemunhos confiáveis sobre as atrocidades cometidas no campo e ajudou a alertar a comunidade internacional. Seu relatório foi crucial para impedir mais deportações, já que as informações que continham permitiram que muitas comunidades judaicas na Europa evitassem ser deportadas para Auschwitz. Uma das fugas mais conhecidas de Auschwitz ocorreu em 1942, quando Kazimierz Pieczowski, um jovem prisioneiro polonês, conseguiu escapar do campo junto com 3 companheiros. Essa fuga foi notável não apenas pela audácia dos prisioneiros,
mas também por como conseguiram enganar os guardas, utilizando o sistema nazista contra eles. Piechowski e seu grupo roubaram um carro de oficiais da SS que estava estacionado em uma área restrita dentro do campo. Disfarçados com uniformes da SS, os prisioneiros fingiram ser novos oficiais enviados em uma missão especial. Aproximaram-se do portão principal e, ao verem os oficiais, os guardas abriram o portão sem hesitar. Piechowski, um homem de caráter forte e grande presença, usou sua astúcia para comandar a operação com confiança, dando ordens em alemão aos guardas sem levantar suspeitas. O grupo escapou do campo sem ser notado e seguiu seu caminho pela Polônia ocupada pelos nazistas. A fuga de Piechowski permaneceu secreta por anos. Após a guerra, ele se tornou um símbolo de resistência dentro de Auschwitz, e seu testemunho foi um dos mais importantes nos anos seguintes à liberação do campo. Um campeão à sombra de Auschwitz. Nos dias sombrios e devastadores de Auschwitz, onde o sofrimento humano atingiu níveis inimagináveis, alguns prisioneiros encontraram maneiras extraordinárias de sobreviver. Para Salam Aroush, um boxeador profissional judeu-grego, o ringue de boxe tornou-se seu único meio de salvação. Aroush, que foi deportado para Auschwitz com sua família em 1943, tornou-se um dos poucos que conseguiu escapar da morte graças às suas habilidades de luta. No entanto, sua história também é uma das tragédias mais dolorosas, pois apesar de sua sobrevivência, a maioria de seus entes queridos não compartilhou de seu destino. Quando Aroush chegou a Auschwitz, os oficiais da SS, sempre em busca de entretenimento e maneiras de controlar os prisioneiros, criaram um método cruel para desumanizar ainda mais os detentos: organizar campeonatos de boxe entre eles. A ideia era simples, mas macabra: selecionar prisioneiros capazes de lutar e forçá-los a se enfrentar em combates brutais, onde a violência não era apenas um espetáculo, mas uma questão de vida ou morte. Os perdedores dessas lutas eram imediatamente executados ou enviados para as câmaras de gás, enquanto os vencedores recebiam rações extras de comida como prêmio. A seleção dos prisioneiros era baseada exclusivamente na habilidade de lutar, sem qualquer critério moral. Salam Aroush, que já era boxeador profissional na Grécia, antes de ser preso, foi um dos homens selecionados para participar dessas lutas. Apesar das condições extremas do campo, onde a desnutrição, doenças e abusos físicos eram constantes, Aroush manteve uma condição física que lhe permitiu se destacar em cada combate. Segundo seus relatos, ele lutou em mais de 200 partidas durante sua estadia em Auschwitz, vencendo todas, exceto 2 que terminaram em empate. Apesar de fazer parte de um sistema brutal e desumanizador, essas lutas lhe deram uma oportunidade única de se manter vivo. A história de Aroush é particularmente notável porque destaca como as habilidades no boxe se tornaram uma ferramenta de sobrevivência, embora a um enorme custo psicológico e moral. Para Aroush, lutar não era apenas uma maneira de salvar sua vida, mas também um meio de preservar sua humanidade em um ambiente onde a morte era a única certeza. Suas vitórias lhe concederam um privilégio que outros prisioneiros não tinham: mais comida, o que lhe permitiu sobreviver mais um dia. No entanto, a violência constante e a brutalidade das lutas o marcaram profundamente, assim como fez com muitos outros sobreviventes do campo. Quando as forças aliadas libertaram Auschwitz em 1945, Aroush havia sobrevivido ao inferno do campo de concentração, mas a um custo imensurável. Sua família havia perecido lá. Durante seu tempo no campo, ele nunca deixou de pensar em seus entes queridos, que foram vítimas da mesma máquina de extermínio que tentou tirar sua própria vida. Apesar de tudo, Aroush sobreviveu, e sua história se tornou um testemunho de resistência e sacrifício. Um lembrete de que a sobrevivência em Auschwitz dependia não apenas da força física, mas também da habilidade de se adaptar às circunstâncias mais extremas. Fugas frustradas. Retaliação em Auschwitz. Fugir de Auschwitz era um desafio enorme, não só por causa das rigorosas medidas de segurança do campo, mas também pelas severas consequências enfrentadas pelos prisioneiros quando uma fuga ocorria. A política nazista de retaliação, que exigia a execução de 10 prisioneiros para cada fuga bem-sucedida,
tornava qualquer tentativa de escapar um ato de desespero, com um custo humano destinado a impedir outros de seguirem o mesmo caminho. Auschwitz, um dos maiores e mais notórios campos de concentração sob o regime nazista, era fortemente vigiado. Cercas de arame farpado, torres de vigia e patrulhas constantes eram apenas alguns dos obstáculos com os quais os prisioneiros tinham que lidar. No entanto, as condições extremas de fome, violência e trabalho forçado levaram alguns a tentar o impossível: escapar. Em cada tentativa, os nazistas impunham uma punição exemplar, com o objetivo de enviar uma mensagem clara aos prisioneiros. Qualquer tentativa de fuga traria a morte não apenas para o fugitivo, mas para muitos outros. Um sobrevivente que testemunhou essas represálias foi Francis Gajonik-Sek, que viveu em Auschwitz entre 1943 e 1945. Segundo seu relato, uma das noites mais sombrias de seu tempo no campo revelou a ausência de um prisioneiro durante a contagem. Os alarmes soaram imediatamente e a SS mobilizou todas as patrulhas para procurar o fugitivo no campo e seus arredores. Após várias horas, os oficiais não conseguiram encontrá-lo, mas a retaliação era iminente. Naquela mesma noite, o coronel da SS anunciou, diante dos prisioneiros, que 10 pessoas seriam executadas como punição pela fuga. Francis Gajonik-Sek, como muitos outros, sabia o que isso significava: uma das punições mais cruéis possíveis dentro do campo. No entanto, o que veio a seguir foi ainda mais terrível. Na manhã seguinte, Francis foi um dos 10 escolhidos para ser executado. Em vez de ser fuzilado, ele foi enviado para uma cela de isolamento, onde foi condenado a morrer de fome e sede. Esse tratamento cruel era frequentemente utilizado, pois a morte por inanição era considerada um método mais lento e, de forma distorcida, mais humano para os nazistas em comparação com a execução imediata. Apesar das condições extremas da cela, Francis sobreviveu, o que lhe permitiu ser libertado quando as forças aliadas entraram no campo de concentração em 1945. No entanto, a tragédia pessoal de Francis foi completada com a morte de sua família, que não sobreviveu à brutalidade do regime nazista. Em seu testemunho, ele contou como se sentiu preso em um círculo vicioso de violência, sabendo que qualquer tentativa de fuga poderia resultar na morte de prisioneiros inocentes, mas sem outra opção a não ser lutar pela sobrevivência. A política de retaliação coletiva dos nazistas era uma ferramenta sistemática utilizada não apenas para punir aqueles que tentavam fugir, mas também para manter o controle absoluto sobre os prisioneiros. Segundo estudos de historiadores como Gerald Reitlinger em The Final Solution, a regra de executar 10 prisioneiros para cada fuga foi implementada para semear o terror entre os internados, garantindo que permanecessem submissos e desencorajassem qualquer forma de resistência. Ao longo da história de Auschwitz, muitas tentativas de fuga foram feitas, mas poucas tiveram sucesso. Aqueles que conseguiram escapar, como Viktor Frankl, um sobrevivente e autor de Em Busca de Sentido, deixaram testemunhos sobre as táticas usadas para enganar os guardas e atravessar o arame farpado. No entanto, as fugas eram raras e, quando aconteciam, eram vistas como um desafio direto ao poder absoluto dos nazistas, que respondiam com extrema brutalidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 1000 pessoas tentaram escapar de Auschwitz, mas muitas dessas tentativas foram rapidamente frustradas, e os que tentaram pagaram um preço muito alto. O Bom Homem, compaixão em Auschwitz. No julgamento de 1947, após a liberação de Auschwitz, muitos depoimentos e acusações sobre as atrocidades cometidas pelos oficiais da SS foram apresentados. No entanto, entre os acusados, houve um caso que chamou a atenção de muitos devido à aparente contradição com a natureza do regime nazista. Hans Munk, um membro da SS que trabalhou em Auschwitz de 1933 a 1945, foi o único a ser declarado inocente durante o julgamento e recebeu o apelido de O Bom Homem pelos prisioneiros. Hans Munk fazia parte da equipe médica do campo, trabalhando ao lado do infame Dr. Joseph Mengele, conhecido por seus cruéis e letais experimentos. Apesar de seu contato direto com Mengele e outros oficiais da SS,
Munch se destacou por se recusar a participar das seleções horríveis que determinavam quem seria enviado para as câmaras de gás. Durante seu tempo em Auschwitz, ele recusou-se firmemente a contribuir para o assassinato sistemático dos prisioneiros e, sempre que possível, tentou adiar a morte dos prisioneiros, usando sua posição para retardar as seleções e evitar que os mais fracos fossem enviados para a morte imediata. Embora Munch não pudesse impedir as seleções completamente, ele fez esforços para melhorar as condições de vida dentro do campo. Depoimentos de sobreviventes indicam que Munch tentou melhorar a qualidade das rações alimentares, uma das principais fontes de sofrimento para os prisioneiros. Embora sua influência nessa área tenha sido limitada pelas rígidas políticas nazistas, suas intervenções foram apreciadas pelos prisioneiros sob sua supervisão. Testemunhos de sobreviventes, especialmente aqueles que trabalharam com ele ou foram tratados por ele, desempenharam um papel crucial em sua defesa durante o julgamento de Nuremberg. Apesar de fazer parte do sistema que operava Auschwitz, os prisioneiros o reconheceram como uma figura que, em meio ao horror e à brutalidade, tentou manter um nível mínimo de humanidade. Esse contraste com outros membros da SS, conhecidos por sua crueldade, foi central para que Munch fosse considerado inocente dos crimes de guerra cometidos no campo. Munch foi julgado no Tribunal de Crimes de Guerra de Dachau e, surpreendentemente, sua atitude em relação aos prisioneiros e seus esforços para melhorar suas condições levaram o tribunal a absolvê-lo de qualquer responsabilidade. Ele foi o único membro da SS que recebeu essa exoneração, o que causou controvérsia e confusão entre aqueles que compreendiam a magnitude das atrocidades cometidas pelo regime nazista. É importante notar que Munch nunca foi completamente isento de suas ligações com o regime nazista, mas considerou-se que seu comportamento no campo não era suficiente para justificar sua condenação. Após sua liberação, ele viveu o resto de sua vida em relativa obscuridade, longe dos holofotes, apesar de sua história ser mencionada em diversas investigações sobre Auschwitz e o papel dos médicos e outros profissionais nos crimes cometidos no campo. Hans Munch morreu em 1998, sem nunca ter sido plenamente reconhecido por seus esforços no campo. Sua história permanece um tema de debate, levantando questões sobre a natureza da desobediência dentro de um sistema totalitário e até que ponto a empatia humana pode sobreviver em meio à barbárie. Experimentos científicos em Auschwitz. Os prisioneiros de Auschwitz não eram apenas vítimas de assassinato sistemático e condições desumanas, mas também foram submetidos a uma série de experimentos científicos cruéis e grotescos. Em um campo onde a vida humana não tinha valor, os nazistas usaram os prisioneiros como cobaias para testes médicos e científicos, com o objetivo de desenvolver novas armas, medicamentos e teorias pseudocientíficas. Muitos desses experimentos tiveram consequências letais, enquanto outros deixaram cicatrizes permanentes nos sobreviventes. Um dos aspectos mais sombrios desses experimentos foi o envolvimento ativo de empresas alemãs, particularmente a Bayer, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Embora muitos dos detalhes exatos sobre a colaboração entre a Bayer e os nazistas ainda não estejam claros, existem documentos que mostram que a empresa não só teve acesso aos prisioneiros de Auschwitz, mas também se beneficiou diretamente do uso dos prisioneiros para testes químicos e farmacêuticos. A relação da Bayer com o regime nazista começou antes da Segunda Guerra Mundial, quando a empresa se aliou ao Partido Nazista, contribuindo financeiramente para sua ascensão ao poder. Essa colaboração continuou durante o reinado de Adolf Hitler, quando a Bayer e outras empresas do conglomerado IG Farben, que incluía BASF e Höchst, lucraram enormemente com o uso de trabalho escravo de campos de concentração e campos de trabalho. As fábricas do IG Farben em Auschwitz, conhecidas como Auschwitz III Monowitz, foram usadas para a produção de borracha sintética e produtos químicos, mas também para a experimentação médica com prisioneiros. Os prisioneiros eram levados para as instalações da Bayer e outras fábricas do IG Farben, onde eram usados para testar diversos produtos químicos, medicamentos experimentais e outras substâncias sem qualquer consideração pelo seu bem-estar.
Entre as substâncias testadas nos prisioneiros estavam antibióticos experimentais, vacinas, produtos químicos para tratamento de doenças de pele e outros compostos farmacêuticos, ainda em estágios iniciais de desenvolvimento. Os experimentos incluíam substâncias como o fosgênio, um gás venenoso usado na Primeira Guerra Mundial, e o brometo de etileno, uma substância altamente tóxica. Testaram medicamentos para malária, bem como vacinas e tratamentos para febre tifoide e outras doenças infecciosas. No entanto, a maioria desses experimentos não só foi ineficaz, mas também resultou em mortes desnecessárias ou sofrimento horrível para os prisioneiros que sobreviveram. Um caso particularmente conhecido envolveu experimentos em prisioneiras de Auschwitz, que foram submetidas a testes de produtos anticoncepcionais e outros medicamentos para a fertilidade. Essas mulheres, selecionadas da população prisioneira, foram forçadas a participar dos experimentos sob ameaça de morte, e muitas sofreram consequências físicas devastadoras. Algumas ficaram permanentemente estéreis, enquanto outras morreram devido a infecções causadas por procedimentos médicos não esterilizados. O envolvimento da Bayer em crimes de guerra não foi totalmente reconhecido até após a Segunda Guerra Mundial, quando as informações vieram à tona através de investigações e julgamentos como o de Nuremberg. Durante o julgamento, foi revelado que o IG Farben, sob o qual a Bayer operava, não só era responsável pela exploração de prisioneiros como mão de obra, mas também colaborou diretamente com o regime nazista, fornecendo recursos para seus experimentos científicos, entre outras atividades. A Bayer e outras empresas do IG Farben foram associadas a crimes de guerra devido à sua contribuição para o esforço de guerra nazista e sua participação na exploração e experimentação com prisioneiros. Embora a Bayer, como empresa, tenha tentado se distanciar desses eventos após a guerra, o legado de seu envolvimento nos crimes de Auschwitz continua sendo um tema de debate. A empresa enfrentou várias ações judiciais e julgamentos relacionados às suas ações durante a guerra, mas, em geral, não recebeu o mesmo nível de culpa que as figuras centrais do regime nazista. Os experimentos científicos realizados em Auschwitz servem como um lembrete aterrador até onde os nazistas foram para perseguir suas ideologias distorcidas, usando seres humanos como ferramentas descartáveis em sua busca por progresso pseudocientífico. Enquanto o mundo condenava as atrocidades do Holocausto, os esforços contínuos para responsabilizar as empresas envolvidas pela sua cumplicidade nesses experimentos continuam sendo um capítulo importante na busca por justiça. Amor proibido em Auschwitz, a história de Helena e Franz. No período mais sombrio da história humana, onde a brutalidade dos nazistas parecia ilimitada, surgiu uma história que, apesar de sua raridade, desafiava a lógica das leis e normas sociais impostas em Auschwitz. Esta é a história de um amor proibido entre um membro da SS e uma prisioneira judia, um amor que transcendia as barreiras estabelecidas pelo regime nazista. A história de Helena Citronova e Franz Wach começou em uma circunstância incomum, a celebração do aniversário de Franz Wach, um guarda da SS. Na atmosfera opressiva de Auschwitz, onde os prisioneiros viviam sob um regime de violência e desumanização, Helena Citronova era uma das muitas prisioneiras que sobreviviam à cruel realidade do campo de concentração dia após dia. Como parte de suas funções, Helena, uma cantora com uma voz extraordinária, era forçada a cantar para os oficiais do campo. No aniversário de Franz, sua voz ecoou pelos barracões, e segundo relatos foi nesse momento que ele ficou completamente encantado por ela. Franz Wach, um homem imponente temido pelos prisioneiros, foi seduzido pela beleza e melodia de sua voz, e a partir daquele momento começou a demonstrar uma proteção extraordinária por ela. Em um campo onde a sobrevivência dependia da crueldade dos guardas, Franz foi uma exceção. Ele começou a enviar rações alimentícias extras para ela, um pequeno gesto que, embora aparentemente insignificante, era um luxo em Auschwitz, onde a fome era um dos principais métodos de controle. Ele também lhe enviou várias notas secretas expressando seu amor por ela, um amor completamente proibido pelas rígidas leis nazistas que proibiam qualquer relação entre arianos e judeus. Claro que, no início, Helena não correspondia aos seus avanços.
Em sua situação, sua vida pendia por um fio, e as regras de sobrevivência em Auschwitz eram claras. Não havia espaço para a emoção, apenas para a luta pela sobrevivência. Apesar disso, Franz persistiu em sua corte, tentando conquistar seu favor. Ele a protegeu da violência de outros oficiais e das condições brutais do campo, o que, embora incompreensível para a maioria, foi um gesto que fez Helena começar a vê-lo de forma diferente. No entanto, o que realmente mudou sua percepção sobre ele foi quando Franz, em um ato que contrariava as ordens do campo, salvou sua irmã de ser enviada para as câmaras de gás. Nesse momento, Helena passou a enxergar Franz de uma forma nova e, embora ainda cautelosa, se sentiu profundamente grata. À medida que os aliados avançavam em direção a Auschwitz no final da guerra, as autoridades nazistas decidiram evacuar os prisioneiros através das infames marchas da morte. Essas transferências forçadas significavam que muitas pessoas morreriam ao longo do caminho devido às condições extremas e aos abusos por parte dos soldados. Helena foi transferida para outro campo e Franz, apesar de sua aparente posição de poder, não pôde impedir a marcha, levando à separação deles por anos de sofrimento. Por 25 anos, Helena e Franz não tiveram contato um com o outro. No entanto, a história não terminou aí. Em 1972, Franz Wack foi preso e julgado por seu envolvimento nos crimes de guerra cometidos em Auschwitz. Nesse contexto, Helena depôs a seu favor durante o julgamento, um depoimento que surpreendeu muitos, dado a natureza de seu relacionamento. Embora o relacionamento deles tivesse sido de contrastes marcantes, ela, uma prisioneira e vítima, e ele, um guarda nazista, Helena, ao longo dos anos, chegara a perdoar Franz. Seu testemunho ajudou a evitar uma sentença severa para ele, e no final, Franz foi condenado a uma pena leve em comparação com outros oficiais da SS. O Sonderkommando, a revolta em Auschwitz. Uma das tarefas mais desumanizantes e aterrorizantes em Auschwitz era a do Sonderkommando, um grupo de prisioneiros forçados a realizar as funções mais macabras do campo, a incineração dos corpos das vítimas assassinadas nas câmaras de gás. Esses prisioneiros, frequentemente judeus, não eram apenas forçados a participar do assassinato sistemático de seus compatriotas, mas também viviam com o peso insuportável da culpa e da angústia. Para muitos, fazer parte do Sonderkommando representava um destino fatal, pois eram considerados testemunhas indesejadas dos crimes do regime e sabia-se que, em algum momento, seriam executados para impedir que a verdade viesse à tona. À medida que a guerra avançava e a derrota da Alemanha nazista se tornava iminente, os membros do Sonderkommando começaram a ouvir rumores de que os planos de extermínio também os envolviam. Eles sabiam que seu tempo estava se esgotando. No final de 1944, quando os aliados se aproximavam, um pequeno grupo de prisioneiros do Sonderkommando decidiu tomar a única ação possível: se rebelar contra seus opressores. Em uma das revoltas mais significativas dentro do campo, em 7 de outubro de 1944, os membros do Sonderkommando organizaram uma insurreição. Aproveitando ferramentas roubadas das cozinhas, fabricaram facas e machados para atacar os guardas. Mataram 3 oficiais da SS e, como parte da rebelião, destruíram o crematório com dinamite que haviam obtido ao roubá-la dos soldados. Apesar da coragem e determinação dos prisioneiros, a resistência foi rapidamente esmagada. Vários prisioneiros conseguiram escapar, mas a maioria foi recapturada e executada publicamente na frente dos outros prisioneiros para incutir medo e impedir novas tentativas de fuga. A resposta da SS foi cruel e implacável, mais uma vez demonstrando a brutalidade com que os nazistas operavam. Embora a revolta do Sonderkommando tenha falhado em seu objetivo de acabar com a barbaridade em Auschwitz, ela se tornou um símbolo de resistência. Na história dos campos de concentração, poucos atos de bravura podem se comparar à escala dessa revolta. Os prisioneiros que participaram dessa insurreição sabiam que estavam enfrentando a morte certa, mas sua coragem e sacrifício deixaram uma marca indelével na memória coletiva da humanidade. Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz. Rudolf Höss foi uma das figuras mais temidas e odiadas de Auschwitz. Nascido em 1901, ele ingressou na SS ainda jovem e rapidamente ascendeu na hierarquia nazista,
conquistando a confiança de seus superiores devido à sua completa devoção aos ideais do regime. Em 1940, Höss foi nomeado comandante de Auschwitz, onde se comprometeu a implementar as políticas de extermínio mais brutais dos nazistas. Durante seu tempo como comandante, Höss supervisionou a execução diária de milhares de pessoas. Sob sua liderança, as câmaras de gás de Auschwitz se tornaram uma ferramenta de morte sistemática, e o assassinato em massa de prisioneiros judeus, poloneses, romani e prisioneiros de guerra soviéticos ocorreu em grande escala. Além disso, ele foi responsável pela construção das instalações de extermínio em Birkenau, um processo que envolveu a instalação de mais crematórios e câmaras de gás para realizar os assassinatos em massa de forma mais eficiente. De acordo com investigações pós-guerra, Höss foi diretamente responsável pela morte de entre 2 e 3 milhões de pessoas. Em seus relatórios, ele descreveu o processo de extermínio como uma tarefa necessária para cumprir os objetivos do regime, e em um momento afirmou infamemente que os inimigos do Reich deveriam ser eliminados impiedosamente. No entanto, após ser preso com a queda do Terceiro Reich, Höss tentou minimizar seu envolvimento nos crimes que havia facilitado. Durante seu julgamento em Nuremberg, ele argumentou que as acusações de extermínio em massa eram exageradas e que apenas cerca de 2,5 milhões de pessoas haviam sido mortas, alegando que o restante havia morrido de fome e frio devido às condições do campo. Apesar de suas tentativas de escapar da responsabilidade, as evidências contra ele eram avassaladoras. Em 16 de abril de 1947, Rudolf Höss foi executado por enforcamento no próprio campo que comandou Auschwitz como parte da busca por justiça para os perpetradores do Holocausto. Sua execução marcou o fim da carreira de um dos comandantes mais implacáveis da história nazista. O campo de concentração de Auschwitz permanece um símbolo indelével da extrema crueldade da qual os seres humanos são capazes. Através das histórias de resistência, sofrimento e sobrevivência que exploramos, podemos compreender a magnitude do horror que ocorreu por trás de suas paredes. As fugas, as revoltas do Sonderkommando, as vidas destroçadas pela violência e pelo sacrifício, e o envolvimento de figuras como Rudolf Höss nos permitem ver como a barbaridade se fundiu com a maquinaria de morte nazista. Apesar da enormidade desses crimes, as histórias daqueles que sobreviveram e se rebelaram nos lembram da resiliência do espírito humano diante da opressão mais brutal.